Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O nosso primeiro Indicaê de outubro, o primeiro Indicaê de o mês do Halloween, né? Teremos terror? Sim, teremos terror. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para trazer para vocês 6 indicações, na maioria das vezes presentes, nos catálogos de streaming. Vamos primeiro ouvir as indicações em ordem cronológica do nosso Time Man, do Exatamente. Nosso homem do tempo, que gosta tudo cronologicamente setado. Arthur, e aí? Quais são as 3 indicações que você separou para nós? Então, como você já previu, né? A gente tá prevendo as coisas. Na ordem cronológica, né? Começando por um filme que, seguindo essa vibe de alta disponibilidade, é um filme que eu encontrei disponibilidade dele em 3 serviços de streaming: Telecine, Globoplay e na Amazon Prime. Então tem 3 serviços aí que esse filme está disponível. Um grande filme lá de 2002, filme censura 14 anos, com Tom Cruise, ficção científica, Minority Report. Ele conta a história de que, mais ou menos no ano da década de 2050, já existe um mecanismo para poder acabar com assaltos e outros crimes. Que esse mecanismo depende de 3 pessoas, chamadas de precogs, que são pessoas que conseguem prever o futuro iminente. Por exemplo, eles vão prever daqui a pouco tempo. E essas pessoas, elas ficam em uma câmara onde elas são utilizadas para poder prever crimes que vão acontecer. E aí, as pessoas que, antes de cometerem os crimes, elas já são presas, vamos dizer assim, já são perseguidas pela polícia. E existe muito um movimento contra esse sistema, dizendo que ele não é justo, porque você está culpando uma pessoa de algo que ela não fez, apesar de que o futuro estava dizendo que ela ia fazer, ela não tinha cometido o crime, logo ela não era culpada. Eu acho que é muito interessante você fazer um paralelo de como é que seria esse sistema hoje em dia, que você consegue enxergar perfeitamente como é que funcionaria os lados, dá para poder transportar bastante para o nosso momento atual da vida aqui, e é um filme bem interessante de se assistir, então vale muito a pena. O segundo filme também é um filme de ficção científica, uma ação, né, que fala sobre viagem no tempo, de uma maneira um pouco diferente, mas viagem no tempo. Ele está disponível também na Amazon Prime. Ele é uma censura um pouco maior, 16 anos, porque é um filme um pouquinho mais pesado, mas ainda assim também é um filme bem ok. Filme lá de 2012, que é o Reaper, com Bruce Willis, nosso querido Bruce Willis. Ele, lá pela década de 2040, já existe viagem no tempo, porém ela é muito limitado o acesso dela. E quem usa mais a viagem no tempo são pessoas no mercado negro, especialmente mafiosos. Para que eles usam, né, a viagem no tempo? Eles veem que alguém ali está atrapalhando eles mandam alguém voltar no tempo para poder se livrar da pessoa lá no passado, porque no futuro as coisas já vão estar acertadas. Então é um jeito que a máfia achou de se resolver, né, com as coisas. Só que um imprevisto acontece. Um desses caçadores de aluguel, o Bounty Hunter, né, o caçador de recompensa, ele acaba que se torna um problema para a máfia. Então a máfia manda alguém matar ele. E aí a história é a pessoa volta no tempo e matar uma pessoa que volta no tempo para poder matar. Então ele dá esse loop. Aparentemente parece que é uma coisa um pouco confusa, mas não é tão confuso quanto parece. É um filme muito interessante, atuação maravilhosa, não dá nem para poder criticar, então vale bastante a pena. Terceiro filme é um filme de 2018, é um filme bem controverso, na minha opinião, divide muita opinião sobre ser um bom ou não bom filme, também disponível na Amazon Prime, censura 14 anos, que é Depois do Apocalipse.
Essencialmente é um filme onde ele é parado. Não é um filme de ação, apesar de ser um filme de terror, drama, classificado, né, como terror, drama e ação, porque tem as suas pitadas de ação, mas ele não é um filme onde você vai esperar, por exemplo, que vai ter uma superação de tipo um Resident Evil da vida. Não. Que ele conta a história, né, de que houve um apocalipse e todo mundo na Terra começou a morrer. E algumas das pessoas da Terra começaram a virar monstros. E aí, esses monstros saem para caçar durante a noite, e durante o dia, tudo é um deserto, os humanos tentam se virar e conseguir comida, coisas para poder se manter vivo. Uma menina resolve sair e ela acaba se acidentando sozinha no meio do deserto, com pouco acesso. Então as pessoas ficam naquele drama de se ela vai ser salva, se ela não vai ser salva. A noite começa a cair, e aí ela começa a ficar com perigo de vida, porque os monstros começam a atacar, e aí aparece um monstro, e ela começa a tentar se livrar desse monstro de uma maneira... como ela consegue, né, vou dizer assim. Só que tem um plot twist em cima disso, que eu acho que o filme foca muito mais nesse plot twist, né, na parte do drama do plot twist, do que na ação do filme. Então, assim, eu recomendo que quando vocês forem assistir, se vocês forem assistir esse filme, que assistam com isso em mente. Que é um filme muito mais sobre o drama do monstro e da moça do que a ação de sobrevivência da moça em si. Então, assim, eu acho que se você assistir o filme com esse olhar, você vai aproveitar o filme de uma maneira muito maior do que se você tentar assistir uma pessoa tentando sobreviver no deserto com algum bicho caçando ela. Então, meu terceiro filme aí que eu recomendo. Conhece esses filmes, Osso? Já assistiu? Esse último me instigou. Esse último é um filme que eu não conheço, não me recordo. Você citando o enredo, o nome, ele não me é familiar. Eu já vou anotar aqui para salvar o meu final de semana. Retribuindo, né? Looper é muito bom, realmente, é aquilo que você falou. É um filme de gato e rato, é um caçando o outro. Parece confuso, mas ele não é confuso. Ele tem ação, ele tem elementos que me agradam na medida. É um filme bem interessante. E o primeiro filme que você citou, Minority Report, é um clássico já de sci-fi, é Tom Cruise sendo Tom Cruise. Você, no primeiro momento, até acha que ele está em mais um dos Missão Impossível, né? Porque Sim. Com ele é ação a todo momento e o personagem acaba trazendo muito de outros personagens. A história é bem interessante. Realmente eles sentem e punem crimes que não aconteceram ainda. As minhas 3 escolhas para hoje são bons filmes, filmes que envelheceram bem, envelheceram com dignidade. São filmes disponíveis na maioria dos catálogos de streaming, atendendo aí a solicitação do nosso público, da nossa audiência. Não é em ordem cronológica, é na ordem que eu quiser, porque eu sou chato. Poxa. Então, vamos primeiramente citar e indicar para vocês o Demolidor, Demolition Man. Sylvester Stallone, Sandra Bullock e Wesley Snipes. A galerinha mais antiga aí já assistiu Sessão da Tarde, passou muito esse filme. É um filme essencialmente de ação. O Stallone é o John Spartan. O Wesley Snipes faz o Simon Phoenix, que é um bandido. Só que o que acontece? Eles estão em 2032. Olha como é a visão, era a visão da época de 2032, né? É totalmente futurista, as cadeias não existem mais, as pessoas são, os bandidos são congelados em criogenia por período da pena toda. Acontece um BO que esse bandidão, o Simon Phoenix, feito pelo Wesley Snipes, foge. E a polícia da época, a polícia do futuro, não sabe conviver com violência mais. Eles não andam armados, eles não sabem reagir,
muitos não têm nem defesa pessoal, então o cara sai tocando terror. O que eles são obrigados a fazer? Ir atrás de um policial das antigas, que também foi condenado por alguma coisa e está congelado. Nessa, eles descongelam o Stallone, que cai de paraquedas nesse mundo que ele não sabe nada, ele não conhece nada, ele é o clássico brucutu dos anos 90, e aí arrumam uma parceira para ajudar ele nessa captura, que é a Sandra Bullock. É uma química bem bacana entre os dois, eu gosto muito do trabalho da Sandra. Prefiro ela trabalhando com Keanu Reeves, mas com o Stallone está bem bacana. Nós já chegamos praticamente nesse futuro e ainda não sabemos usar as 3 conchas. Então, se alguém aí souber usar as 3 conchas, que é o maior enigma do filme, deixa aí nos comentários. É um filme presente na HBO Max, censura 14 anos. A segunda indicação é um filme do bicho vindo. É um filme do bicho sendo sumonado. É um filme do bicho Vem em mim, tio. Sim, é mais uma obra de Clive Barker. Nós falamos aí recentemente do Candyman, da adaptação, a primeira adaptação e da adaptação nova. Esse é um dos clássicos do Clive Barker, que é o Hellraiser, é o primeiro Hellraiser, é o Renascido do Inferno, de 1987. É um filme que usa muito pouco CG, até pela escassez, o CG estava nascendo, a computação gráfica estava nascendo, então a maioria dos efeitos ali são efeitos práticos, e isso permite que o filme envelheça com grande dignidade. Quer dizer, quem assiste hoje e não assistiu e não conhece, vai se impressionar da mesma forma com que as pessoas da minha época, as pessoas que assistiram esse filme no lançamento, se impressionaram. Muitos de vocês conhecem a mitologia do Hellraiser. É a caixa do Le Marchand, é a caixa dos lamentos, é um puzzle, é um quebra-cabeça, que ao ser manipulado, se feito na configuração correta, abre as portas para o inferno, oferecendo dor e prazer infinitos. Aí cada um recebe o que gosta, o que quer e o que merece. É muito interessante. Eu não vou dar muito sobre o enredo, porque é um filme, um clássico que todo mundo conhece, é fácil você ter informação sobre ele. Quem não conhece, não assistiu, quem viveu numa bolha desde que nasceu até hoje, nunca ouviu falar de Hellraiser, nunca ouviu falar do Pinehead, dos Cenobitas e toda essa mitologia, já que tem 10 filmes envolvendo essa mitologia, você assista sem muita informação, vocês vão gostar. E os pesadelos para essa galera que vai assistir de primeira viagem são um brinde da casa. Vocês nunca mais vão ver um puzzle da mesma maneira. E para terminar, mais um filme do bicho vindo, mas é um bicho vindo leve perto do Hellraiser. O Hellraiser vocês encontram na Amazon Prime, tá? Disponível na Amazon Prime. Para fechar a trilogia das maiores streamings, esse agora está na Netflix. Chama O Mal Nosso. É um terror nacional de 2017. Mas é um terror mais psicológico do que gráfico. Um espiritualista é avisado que um poder demoníaco deseja destruir a alma da sua filha. E aí ele toma algumas atitudes duvidosas e questionáveis até, para tentar salvar a alma da filha dele desse destino que praticamente está certo, de acordo com o que ele
ele recebeu de informação. O que esse cara faz? A primeira cena do filme, ele contrata da Deep Web um serial killer, entrega para esse cara um papel e fala para o cara, ó, você tem 2 alvos aqui, exatamente neste dia, exatamente neste horário, você precisa executar esses 2 alvos. Isso feito, você vai receber o resto da sua grana. Eu não vou dar mais detalhes para deixar vocês saborearem essa obra e interpretarem como quiserem. É um filme que me agradou. É um filme censura 16 anos aí, então não é tão gráfico, ele é mais psicológico. Arthur, conhece, já ouviu falar, o que você acha? Conheço. Demolidor, já vi tem muito tempo, então não me recordo muito, acho que é uma boa hora para a gente revisitar essa obra. Um grande filme. O Hellraiser, filmaço, ainda dizer que é baseado num livro, né, do próprio Clive, que eu achei pessoalmente muito fiel. O filme e o livro eu achei muito fiel, sabe? Sim, pessoal, parênteses só na colocação do Arthur, da mesma forma que ele apresentou para vocês e colocou para vocês que ele possuía o exemplar da Dark Side, não está nos patrocinando, mas poderia, porque a qualidade do material deles é muito boa. O Arthur também comprou a obra de qual foi inspirada o Hellraiser, que é o Hellbound. Peraí que eu vou pegar. O Arthur, ele também, além de acompanhar os livros, o filme aí está na mão, além de acompanhar todos os filmes, os 10 filmes, ele está com o Evangelho de Sangue na mão. E vamos aí, Arthur, desculpa te cortar, mas é legal passar esse ADD para nossa galera aí. Pô, um filmaço baseado num grande livro. E é um ótimo filme, né? E baseado no livro, uma fidelidade muito alta. E o Mal Nosso, é muito bom poder ver que tem filmes brasileiros com uma temática um pouco diferente do que a gente está mais acostumado a ver aqui no Brasil, né? Algo voltado para o terror e um bom filme ainda por cima. Então, é um filme legal. Gostei bastante do filme, mas não é o meu preferido. Mas é um bom filme ainda assim. Mas vale assim assistir. Pessoal, se vocês têm uma experiência bacana para dividir com a gente sobre esses filmes, sobre outros filmes, indiquem filmes aí para figurar no nosso quadro Indicação do Inscrito, como recentemente fez a Maiara, nos apresentou aí um grande filme. Nós temos aqui outras indicações a lançar, então é por ordem de chegada. Então, à medida que as indicações vão vindo, nós vamos colocando na fila, eu vou editando, nós vamos trabalhando, nós vamos assistindo essa obra, discutindo, para depois fazer um compilado e trazer para vocês. É muito bacana ver a participação de vocês e acompanhar esse feedback, ver que vocês estão gostando do canal, ver que o canal está crescendo. Meu muito obrigado hoje para cada um de vocês que nos presenteia com um pouco tempo do seu tempo para acompanhar o que nós estamos dizendo, para saber que filme nós vamos dividir com vocês a experiência, porque não é uma resenha, não é um comparativo, são 2 amigos que dividem com o público, dividem com vocês como foi a experiência ao assistir um determinado filme. Isso é legal falar, isso que diferencia muito o nosso canal dos outros canais. Então, nós não estamos aqui para comparar nada, nós não estamos aqui para dizer se é bom ou ruim, é a nossa opinião. A sua pode ser totalmente diferente. E isso que é bacana. E são bem-vindos para comentar a própria experiência aqui também com a gente, porque isso que enriquece o canal. Exatamente. Arthur, mais alguma coisinha? Não, tudo foi dito. É nóis, então. Valeu!